comportamento meio radical, fanático, e falar assim, não, esse negócio é do capeta, eu não quero saber não, isso tornou um crente fanático. Como aquele homem que estava adorando as águas do rio Ganges, e um amigo europeu pegou um pouco das águas e colocou no microscópio dele. E quando ele viu as águas completamente poluídas, ele ficou desgostoso com a realidade, pegou o martelo e quebrou o microscópio, continuou mergulhando no rio Ganges. Tem gente que assume essa atitude também. Quando alguma coisa questiona, não é isso? Ele tem medo. Uma vez um pastor estava falando uma coisa numa igreja, um jovem discordou, ele falou, pastor, desculpa, eu discordo disso. Olha, meu jovem, fique você sabendo que há 30 anos eu estudo esse assunto sem parar. Eu falei, pastor, não, desculpa, o senhor estuda esse assunto há 30 anos, ou há 30 anos o senhor repete a mesma coisa? Tem uma diferença. Então ele podia ter tomado essa atitude radical. Não, a igreja acabou, não quer saber lá de fora, é tudo do capeta, do diabo. Ou ele poderia ter tomado a terceira atitude, que infelizmente foi a que ele tomou, de investigar, pesquisar, e ele até verificou que a religião tem uma procedência e agora ele até vê isso com mais propriedade. No mundo lá de fora é a mesma coisa. Tem professores da USP lá, que ele está repetindo aquilo porque ele já ouviu do orientador de tese dele, que ouviu do outro, que ouviu do outro. Ele sabe que para ser respeitado ele tem que falar aquilo, todo mundo quer ser aceito no grupo, pessoal. Se eu chegar na igreja do NASP lá e fizer um sermão conservador sobre a música, eu sei que eu vou ter palmas e mais palmas de muita gente ali. Agora, se eu tiver uma ideia mais nova, dá até medo de falar, porque eu sei que vai ter paulada, por mais verdadeiro que aquilo seja. Então é melhor falar aquilo que arranque aplausos. Eu chegar lá e falar assim, Ellen White é uma profetisa inspirada. Eu sei que todo mundo vai bater palma para mim. Agora, questionamentos as pessoas têm medo de colocar. Lá fora é a mesma coisa. Eu vou falar que a estalagmite tem apenas milhares de anos e não milhões? Eu vou ser expulso da comunidade científica. Então não quero. Então ele se limita a repetir o que os outros já diziam, ignorando o que o criacionismo tem. Tá bom? Como o caso do professor Adolfo, do professor... você mencionou lá você que levou os livros para mostrar. O seu professor Adolfo. Que o professor falou assim, de criacionista não tem base. Ele falou aquilo porque ele não conhecia. Então eu vou passar para vocês aqui um pouquinho da história da evolução das espécies nesses próximos minutos. Tudo, pessoal, nós vamos ver a contribuição de 3 homens que são frutos dessa época: Lamarck, Darwin e Weiss. Com certeza você explicar isso melhor do que eu vou pedir licença e ajuda aqui, viu? Porque vou entrar um pouquinho na sua área. Em 1809, Lamarck, porque Darwin não começou, o pai do evolucionismo não foi Lamarck. Erasmo Darwin já tinha ideias evolucionistas, viu? Para tudo teológico, na aula de ciência e religião, tem um capítulo da minha apostila que eu mostro para eles argumentos que não devemos usar a favor do criacionismo. São argumentos falsos. Por exemplo, que Darwin se retratou no leito de morte, que Darwin falou que o homem veio do macaco. Tem coisas que a gente tem que parar de falar aí, viu? Que a NASA percebeu que tem um dia perdido no curso das estrelas. Eu estou com uma lista de coisas que nós não devemos usar. Uma lista delas. Mas vamos aqui. Lamarck dizia o seguinte: primeira coisa que ele propôs: todos os animais têm uma tendência natural para o progresso. Aconteça o que acontecer, os animais vão evoluir. Porque eles têm uma tendência natural para o progresso. Já que o animal tem essa tendência natural para o progresso, ele faz uso dessa tendência para ter mais luxo ainda. Como assim, professor? Bom, a girafa queria comer aquelas folhas que estavam lá no alto da árvore. Ela gostou tanto, não quero comer aquelas folhas. E de tanto querer, aí juntou a vontade de comer com a fome, né? Ela queria tanto, já tinha a tendência natural para o progresso, para a melhoria da espécie, então ela começou a esticar o pescoço. Esticou o pescoço. Esticou tanto que ela conseguiu comer a folhinha lá. E Lamarck acreditava que tinha um fluido dentro dela. Não vai falar outro nome, vai ficar tranquilo. Ele ficou preocupado, eu estava com o marido pescoçudo. Mas ela tinha dentro dela um fluido que passou para o filhote a tendência do pescoço comprido. Aí o filhotinho da girafa já nasceu de pescoço grande. Isso foi descartado depois, viu? Perceberam o seguinte: você pode pegar várias gerações de ratos e cortar o rabinho deles, nunca vai nascer rato cotó. Mas o Lamarck colocou isso, a Jean-Baptiste Lamarck. Depois dele, Darwin, em 1831. Darwin é um cara doido, viu? Ele tentou, olha, você já pega o seguinte: quando a pessoa faz 2 faculdades, tudo bem, eu tenho teologia e fiz filosofia, tem 2 faculdades, até tudo bem.
até 3, você vê muito bem. Mas quando a pessoa começa a fazer um monte de faculdade que não tem nada a ver com a outra, você vê que ele é um perdido. E muitas vezes ele não termina nenhuma. Você notou que tem gente que é assim? Ele começa a pedagogia, aí lá no segundo ano ele vê que não é aquilo que ele quer, aí larga a pedagogia e vai fazer a teologia. Aí também descobre que não é teologia que ele quer e vai para o jornalismo. Aí descobre que não é jornalismo que ele quer, aí ele vai fazer botânica. Depois vê que não é aquilo que ele quer, vai fazer direito. Você notou? Psicologicamente, você notou uma pessoa que está perdida, ele não sabe o que ele quer. Eu disse que é diferente de você ter duas faculdades. Eu gostei de ter feito filosofia e teologia, porque as duas se complementam. Mas Paulo já que tem gente que é perdido, ele não sabe o que quer, ele nunca termina nenhuma. Ele precisa de um psicólogo. Estava vendo um caso desse. Ele começou biologia, depois não foi bem, começou medicina, não foi bem, fez teologia, não foi bem. Depois, um dia que ele estava desesperado, já falou, vou estudar pássaros. Ornitologia, é isso? Vou me tornar um ornitólogo. Aí entrou a bordo do Beagle. Beagle era um navio explorador. Saiu, na verdade, ele está querendo fugir de casa. Dava problemas sérios à família dele, com o pai, com crise existencial. Ele queria fugir dos problemas dele. Ele saiu lá da Inglaterra, veio no barco, atravessaram aqui pela Parada do Brasil, Darwin esteve no Brasil, depois passaram aqui pela ponta da América do Sul e foram parar lá na ilha de Galápagos, aqui atrás, no Pacífico. E lá observando os pássaros na ilha de Galápagos, Darwin percebeu uma coisa interessante. Ali havia muitos animais num espaço muito pequeno. É um arquipélago de várias ilhas ali. E Darwin começou a olhar, ia de uma ilha para outra, e uma coisa chamou a atenção de Darwin. E paz, mesmo que você jogue pedra nele, nesse insight, Darwin estava certo. Ele percebeu que os tentilhões, os pássaros que havia, tinham bicos diferentes, de uma ilha para outra. Você percebia que numa ilha, o pássaro tinha um bico de um jeito. Noutra ilha, ele tinha de outro jeito, é o mesmo pássaro. Noutra ilha, de outro. Ele percebeu 5 diferentes tipos de bicos de tentilhões ali. E ele, numa das suas investidas profissionais, ele começou a lembrar dos alicates. E ele percebeu que o bico dos pássaros parecia com bicos de diferentes tipos de alicates. Até aqui ele está certo. E ele percebeu mais uma coisa, que cada ilha tinha um tipo de fruto diferente, de comida diferente. E que cada bico de pássaro era adaptado ao fruto que havia naquela ilha. Então o pássaro tinha um bico mais pontudo, porque naquela ilha tinha mais era larva, então ele tinha que pinçar no buraquinho ali, aquele animalzinho ali, e comer aquele vermezinho. O outro tinha uma noz mais dura, então o bico do pássaro já era mais duro, do mesmo pássaro. Darwin falou, interessante, parece que houve uma adaptação desses pássaros ao lugar deles. Quando ele voltou para a Europa, ele começou a estudar mais isso. E ele viu os criadores de pombos. E ele notava o seguinte, os criadores de pombos fazem uma coisa para melhorar a espécie do pombo correio. Eles fazem cruzamentos entre os pombos para ter um pombo correio melhor. Não é isso que o pessoal faz também com vaca, não é isso? Cruzamento para ter um gado melhor, uma raça melhor. Então ele pensou, olha, quando o homem cruza os pombos para poder ter... Os pombos e as pombas, né? Quando ele faz cruzamento de pombos e pombas para ter uma raça melhor de pombos, uma raça melhorada, isso é uma seleção artificial. Mas eu descobri que na natureza, sem a intervenção do homem, também é uma seleção natural. Aí ele pegou carona no que Lamarck escreveu, só que ele discordou de Lamarck uma coisa. Lamarck dizia que a evolução era um processo natural e que ia acontecer de qualquer maneira, porque os seres têm uma tendência para o progresso. Darwin pensou, não. O que faz os seres evoluírem não é uma tendência natural, mas a necessidade de se adaptar ao meio, a luta pela sobrevivência. Então a seleção natural de Darwin é a luta pela sobrevivência. A sobrevivência do mais apto. Quem é mais apto sobrevive, quem não é extinto. Então aqueles que sobreviveram foram os mais aptos. Para Lamarck, não. De qualquer maneira o animal ia melhorar, porque essa é a tendência natural. Para Darwin, não. O animal se modifica pela necessidade de adaptar e sobreviver. Até aqui tudo bem. Até aqui eu poderia ser a favor de Darwin. Não tem problema nenhum. O problema vai vir mais à frente, quando o Hugo de Vries vai pegar as ideias de Darwin em 1901 e vai falar do... Bom, Darwin também, quando ele fala, Darwin antes disso, Darwin quando falar do homem também como sendo da raça síria, mas
Vamos pular um pouquinho para Nervais. Nervais vai falar do macroevolucionismo, as macromutações. É aquela ideia de que um réptil se transformou num pássaro. O passarinho que você vê hoje foi um réptil no passado. Então existem duas coisas: microevolução e macroevolução. A microevolução a gente aceita numa boa, não tem problema, a gente está vendo. O que é a microevolução? É a adaptação que o animal tem dentro da sua própria espécie, que é raça. Eu sei que é um conceito até complicado mesmo na biologia, não vou falar disso aqui agora, não tem tempo. Que um urso polar, por exemplo,